Então, no vídeo de hoje, vamos abordar a principal lição que aprendi ao administrar minha conta Ibojenko no TikTok, que com um pouco mais de 500 postagens, me permitiu alcançar 225 mil seguidores. Consegui atingir esse objetivo em pouco mais de um ano. Acho que foi cerca de um ano e meio postando 1 ou 2 TikToks por dia, consistentemente ao longo do tempo. Então, para recuar um pouco, toda essa história começou em março de 2020. Foi logo após a tosse, quando tudo fechou pelo mundo e eu estava muito entediado. Eu ainda estava na escola. Eu não sabia o que fazer. Minhas aulas, aquelas que eu tinha no Zoom ou no Teams, eram extremamente entediantes. Era tão desinteressante para mim que pensei, por que não começar a fazer alguns TikToks? Especialmente naquela época, o TikTok estava ganhando popularidade. Estava ficando cada vez maior e mais dos meus amigos próximos estavam começando a fazer TikToks. Pensei, por que não? Vamos tentar. Vamos fazer algo. Nos divertir enquanto fazemos isso. E talvez experimentar algo novo. Os primeiros posts que fiz não foram nada especiais, mas acho que foi no meu 8º post que eu estava apenas rindo e bom. Teve 40 mil visualizações. E quando vi isso, fiquei muito surpreso com o fato de um vídeo que tinha apenas 1 minuto, que me levou talvez 10 minutos para fazer, conseguir alcançar 40 mil pessoas, que era a mesma quantidade de pessoas que moravam na minha cidade natal. Fiquei muito surpreso com isso. Então esse foi o primeiro gancho que me prendeu. Depois comecei a desenvolver, experimentando diferentes coisas, e meu conteúdo realmente começou a se tornar viral quando comecei a comparar diferentes países e origens, grupos étnicos. Porque isso é algo com o qual eu tinha muita experiência. Só para dar um contexto, eu costumava frequentar uma escola internacional, e nessa escola tínhamos pessoas de todo o mundo. Árabes, negros, asiáticos, brancos, latinos. Quero dizer, realmente qualquer tipo de cultura ou país tínhamos. Nós até tínhamos um desfile na escola onde acho tínhamos 40 países diferentes que faziam desfiles e barracas de comida. Quero dizer, sempre mergulhando nesse mundo internacional. E já que eu tinha essa experiência, pensei comigo mesmo, por que não começar a criar conteúdo sobre isso? E comecei a lançar diferentes séries sobre como pessoas de diferentes países falam, como pessoas diferentes comem, como pessoas diferentes andam, como diferentes pessoas fazem coisas diferentes de países diferentes como um todo, adicionando um pouco de humor a isso, sem muita fala e mais mudanças humorísticas, dinâmicas e rápidas ao longo desse tipo de conteúdo. E, inicialmente, eu vi essa série sobre como diferentes pessoas. Era uma série onde alguém estava comparando estilos de luta de diferentes lutadores. E a partir disso, quando vi esse vídeo, pensei comigo mesmo, vamos fazer um vídeo onde eu comparo como diferentes países lutam e fazer partes a partir disso. E isso foi nas centenas de milhares, 200 mil, 300 mil. Acho que talvez eu tenha conseguido meu primeiro vídeo com 1 milhão de visualizações dessa série. E então eu realmente me concentrei, continuei criando conteúdo e decidi refazer essa série 1 ano depois. Então tudo explodiu a partir daí. Então quando decidi refazer toda essa série, acho que eu tinha cerca de 15 mil seguidores, o que levou talvez 6 meses para conquistar. E depois desse período, eu fiquei estagnado por mais 6 meses. Vamos supor que levou 6 meses para eu conseguir esses 15 mil. Depois disso, por 6 meses inteiros, eu simplesmente não tive progresso. Nenhuma mudança no número de visualizações, nenhuma mudança em nada. E eu continuei criando conteúdo, continuei experimentando coisas diferentes, mas não funcionou muito bem. Então pensei comigo mesmo, aquela série funcionou muito bem. Deixe-me refazê-la com meu próprio toque, talvez um novo cenário, um novo lugar, algo mais interessante. E essa série estourou novamente de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu tive TikToks que alcançaram mais de 3 milhões de visualizações. E então, daqueles 15 mil seguidores, cheguei a 150 ou 175 mil em 1 ou 2 semanas. O que foi um impulso insano. E então, eu decidi parar de criar conteúdo quando atingi 225 mil seguidores. Porque percebi que esse não era o tipo de conteúdo que eu queria deixar para as próximas gerações verem sobre mim, que era puramente entretenimento. Esse estilo de conteúdo, eu queria fazer algo mais educativo, mais conversacional, algo onde eu poderia deixar minhas próprias opiniões sobre diferentes coisas. Em vez de ter apenas clipes curtos, clipes de 1 minuto, clipes de 30 segundos, onde eu compararia diferentes países e os classificaria, principalmente com base em declarações aleatórias ou na minha própria opinião pessoal. Mas isso não era algo que me dava imenso prazer. Também naquela época eu estava pensando em me mudar para os Estados Unidos e me tornar um TikToker, porque eu era tão famoso com Bryce Hall, Edison Ray, todos esses influenciadores diferentes que tinham casas incríveis e tantas outras coisas. Mas percebi com o tempo que isso não era o que eu queria fazer e nem o caminho que queria seguir.
Agora vamos seguir em frente após essa introdução rápida. Acho que talvez não tenha sido tão rápida, mas me desviei um pouco. No geral, vamos passar por todas as lições principais que aprendi gerenciando minha conta no TikTok e como você pode aplicar essas lições para alcançar resultados semelhantes se quiser entrar no TikTok ou, em geral, em conteúdo de formato curto. Número 1. Resiliência. Você vai ter altos e baixos. Ponto final. Sem disciplina, você não conseguirá alcançar nada. Você precisa continuar voltando, continuar sendo consistente. Então, em primeiro lugar, eu diria definitivamente resiliência. Sem ela, você não conseguirá alcançar sucesso algum. 2. Hashtags. Então, o que fiz quando comecei foi implementar 2 estratégias principais. Quero dizer, 3 estratégias principais. Número 1, usar 3 hashtags. Número 2, usar 5 hashtags. E número 3, não usar hashtags. O que eu pude perceber, e a principal estratégia que eu tinha era usar uma hashtag muito ampla e com cada hashtag entraríamos mais concretamente no tópico no que eu estava compartilhando naquele TikTok. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um vídeo sobre diferentes países e como eles andam, então eu teria a minha hashtag principal como comparação de países ou, digamos, apenas países. Depois eu teria outra hashtag se eu mencionasse Bélgica, os Estados Unidos ou a Índia, teria aquela como hashtag amplo e grande nessa seleção de hashtags. E a forma como eu as classificaria é pela quantidade de TikToks feitos para cada uma dessas hashtags. Então, uma hashtag muito ampla é quando você tinha mais de 1 milhão de TikToks feitos usando essa hashtag. Se fosse um pouco mais específica, ficaria entre 50 a 100 mil até 200 mil posts usando essa hashtag. E muito concretamente, seria se fosse menos de 10 mil. Aquela era uma estratégia. A segunda estratégia era usar 5 hashtags no total. Então, eu aplicaria a mesma lógica, mas com 5 hashtags na minha postagem. E a terceira estrutura seria 100 hashtags. Só porque eu não me importava e pensei, por que não experimentar enquanto fazia conteúdo, tentando coisas diferentes? O que aprendi com isso é que, no geral, no TikTok, as hashtags tiveram um grande papel quando comecei, mas com o tempo, quando já tinha seguidores, elas não importavam tanto assim. No entanto, isso mudou recentemente e a importância desses hashtags não é mais tão relevante. Por isso, mudei minha abordagem para a seleção de hashtags que eu tenho, porque no final das contas, se você fizer um ótimo conteúdo, ele irá performar independentemente se tem hashtag EUA, ou hashtag marca pessoal, ou hashtag como ganhar dinheiro online, seja o que for. Tipo, se o conteúdo for ótimo, ele irá performar de qualquer maneira. Número 3, originalidade. Você pode criar sua própria onda, se quiser, mas isso exige muito esforço e tempo para conseguir criar um vídeo. Por outro lado, se você quiser produzir conteúdo em massa, o que pode fazer é usar conteúdo que já funcionou para outros e apenas adicionar seu próprio toque a ele. Da mesma forma que expliquei na introdução, quando fiz esta série sobre como os países lutam, essa ideia de vídeo veio de um vídeo que vi sobre um criador de conteúdo que estava comparando como diferentes lutadores lutam seus estilos de luta. E quando vi esse vídeo, apliquei ao tipo de conteúdo que faço, que era comparando diferentes países. E então vi um grande sucesso a partir disso. Prosseguindo, temos a escolha de música. Aqui é bem simples, eu recomendaria usar músicas que estão em alta. Usar música que tenha o ritmo certo para como você está fazendo o seu conteúdo. Então, se por exemplo, você está mudando os ângulos da câmera o tempo todo, use um tipo de música mais animada. Se você não tiver mudanças de câmera e for apenas um tipo de vídeo conversacional, por exemplo, um trecho de um podcast, você pode usar algo muito calmo. Tipo de música, mas no geral, use algo que é usado na plataforma. Se você usar conteúdo original que você criou e quer utilizar, isso também pode funcionar. Mas eu recomendaria, se for TikTok ou Instagram, usar músicas que já estão na plataforma, porque é isso que essas plataformas querem que você faça. Elas querem que você interaja com suas plataformas e use as opções disponíveis que você tem para, então, impulsionar mais o seu conteúdo. Seguindo em frente, temos as tendências. Portanto, tendências são semelhantes à forma como falei sobre originalidade. Sobre as tendências, eu diria que, obviamente, deve aplicá-las ao seu conteúdo de qualquer maneira. Se houver algum tipo de tendência que se tornou viral e todos estejam fazendo conteúdo a respeito, eu definitivamente recomendaria que você usasse essa tendência. Você pode fazer o mesmo tipo de conteúdo ou, novamente, aplicar o seu próprio toque, mudando o ritmo do vídeo, alterando a música de fundo, mudando a maneira e a interpretação, seja qual for, apenas ajuste de uma forma que você possa mostrar sua própria originalidade, mas ainda assim esteja presente com todas as diferentes tendências que estão acontecendo na plataforma de mídia social em que você está. Prosseguindo, temos a filmagem. Aqui há 3 coisas principais sobre as quais eu gostaria de falar. Número 1, ângulo da câmera. Número 2, qualidade de áudio. E
Número 3, iluminação do ambiente ou composição da sala. Então, em termos de ângulo de câmera, isso é bem simples. Não tenha ângulos que sejam extremamente estranhos. Tente ter algo que esteja ao nível do seu rosto se você estiver criando conteúdo. Se você está criando conteúdo em um ambiente onde há um cenário muito bonito, ou alguma pintura como aqui, então você pode definitivamente mudar o ângulo da câmera para adequar ao tipo de conteúdo que está fazendo. Mas também, o que eu recomendaria é que se, por exemplo, você tiver texto específico ou quiser adicionar títulos no seu conteúdo, certifique-se de que há espaço onde você gostaria de adicionar esse conteúdo, o que eu também recomendaria que seja na parte superior do clipe. Porque se estiver na parte inferior, será coberto por comentários, por hashtags, por descrições. Enquanto se estiver na parte inferior e você adicionar texto ali, não será coberto por nada. Então, algo a ter em mente ao filmar conteúdo antes de fazer o upload, a posição e o ângulo da sua câmera. Agora, quanto à qualidade do áudio, é muito simples. Tente ter a melhor qualidade de áudio possível. Se você puder ter outro tipo de microfone que você compra, não o microfone que está no seu telefone ou na sua câmera, mas um diferente, como o que estou usando aqui. Faça isso. Se isso não estiver disponível, você pode começar a criar conteúdo sem qualquer tipo de áudio, se o áudio do seu dispositivo for muito ruim. Apenas use música. Como a principal fonte de áudio, e então tudo bem. Portanto, certifique-se de que a qualidade do áudio está impecável. Agora, em termos de iluminação do ambiente e composição do quarto, a iluminação tem um desempenho melhor quando o vídeo está mais iluminado, como se houvesse mais luzes, mais coisas para ver, porque se for um vídeo muito escuro, muito pixelado e com qualidade de áudio ruim, simplesmente não vai ter tanto alcance, porque essas plataformas de mídia social também se importam com a maneira como o seu conteúdo é apresentado. Instagram e TikTok querem promover conteúdos que ressoem com o seu público e que tenham uma aparência boa. É raro encontrar conteúdo que se torna extremamente viral, que é pixelado, com iluminação muito ruim e áudio de má qualidade. Que viralize em todas as plataformas, pelo menos eu não vi isso acontecer. Se você viu, comente abaixo para me provar o contrário. Agora, em termos de composição do ambiente, eu diria para tentar ter salas interessantes ou cenários interessantes onde você filma o conteúdo. Se, por exemplo, nevou e você tem um quintal ou um jardim que tem uma árvore muito bonita toda coberta de neve, coloque sua câmera lá para filmar algumas cenas. Se você tiver uma pintura muito grande, da mesma maneira que eu tenho aqui, faça isso também. Se você for a um museu em algum lugar, ou houver algo fora do comum, ou em algum lugar na sua cidade que não tenha muita movimentação de pessoas, mas que seja muito bonito, vá até lá porque as pessoas também gostam de ver a composição do vídeo como um todo, como ele é montado. Quanto mais tempo você dedicar a isso, melhor. Na verdade, outra coisa que gostaria de mencionar em termos de filmagem que esqueci de dizer é a regra dos terços. Então certifique-se de que quando gravar o conteúdo que é mais para o ângulo da câmera, seu telefone, e se você fizer conteúdo que é curto, ele é dividido em caixas, certo? Você tem uma seção específica onde tem curtidas, onde tem comentários, onde tem compartilhamentos e onde está a descrição. Certifique-se de que, se incluir texto, ele não seja coberto por essas coisas. Sendo assim, que esteja mais aqui nessa seção, onde não há um único botão que cobriria esse tipo de texto que você gostaria de implementar, ou digamos algum tipo de B-roll, ou algum tipo de gráfico, qualquer que seja. Agora, seguindo em frente, temos os ganchos. Aqui é muito simples, tente capturar a atenção do público. Com a nossa geração, o tempo de atenção é extremamente curto, especialmente para aqueles que assistem a conteúdo de curta duração. Então, os primeiros segundos são extremamente importantes para cativar a audiência. Experimente diferentes tipos de ganchos, otimize, veja o que outras pessoas estão fazendo. Se houver um gancho específico que esteja funcionando de forma incrível, aplique isso ao máximo, persista, continue usando. Se algo funciona, duplique isso. Também há todo esse conceito de jump cuts, basicamente eu diria que a cada 3 segundos, cortes rápidos mudando os ângulos da câmera mantém o público preso ao seu conteúdo. O que quero dizer com isso não é necessariamente mudar os ângulos da câmera, mas talvez dar um zoom ou ter algum tipo de elemento surgindo na tela a cada 2 a 3 segundos, o que eu consideraria ser um corte rápido. Outra lição que aprendi é sobre repostagens. O que quero dizer com isso é que se você tem conteúdo que teve um bom desempenho, regrave e reposto. Publicar dobrado, que também é a próxima lição sobre a qual gostaria de falar, é o efeito de dobrar. Se há algo que funciona extremamente bem, que você conseguiu ver uma quantidade insana de visualizações, uma retenção muito boa, muitos compartilhamentos, muitos salvamentos, comentários, curtidas, tudo como um todo. Transforme isso em uma série.
Divida em várias partes. Aprofunde-se mais. Expanda o ponto que você estava fazendo porque as pessoas voltarão para assistir mais. Agora, outra lição que eu acho muito importante de considerar é quando postar. Ou seja, o horário para postar. Quando você começar a criar conteúdo, experimente várias coisas diferentes. Experimente diferentes horários e quando perceber que há um horário específico em que você tem mais visualizações, mais retenção e sua audiência está mais ativa, é nesse momento que você deve postar. Por exemplo, eu experimentei vários horários diferentes e percebi que no meu TikTok, que estava no horário belga porque eu estava na Bélgica, o horário ideal era de 3 da tarde às 3:30 da tarde para postar. Então, quando eu postava uma vez por dia, era exatamente nesse horário que eu postava. Eu percebi que 30 ou 40% do meu público eram dos Estados Unidos. E se eu convertesse isso para o fuso horário do leste dos Estados Unidos, isso seria 9 horas da manhã, dependendo da diferença de fuso horário naquela época. Então, de manhã, talvez fosse melhor para eles assistirem esse tipo de conteúdo. Mas é muito importante pensar em testar vários horários diferentes para ver qual funciona melhor. E quando encontrar o que funciona, é hora de investir ainda mais. Agora, outra coisa que gostaria de mencionar é espalhar seu conteúdo. Se você vai criar conteúdo em uma plataforma, coloque-o em todas. Qual é o sentido de limitar o conteúdo e o potencial de visualizações que você pode obter somente no Instagram, somente no TikTok, somente no YouTube? Publique em todos os lugares. Isso é algo que eu diria que não fiz. Esse foi um erro. Eu deveria ter feito isso. Outra lição que é extremamente importante é a roteirização. Planeje seus vídeos. Não basta apenas pegar o telefone e filmar sem se importar com o que, como e quando. E todo o movimento, as legendas. Pense em tudo antes de sequer gravar aquele short, porque os shorts poderão alcançar mais resultados se você pensar neles de forma muito detalhada e específica sobre como vão se desenrolar. Por exemplo, o conteúdo que eu estou publicando neste canal é principalmente conteúdo conversacional. Mas os vídeos que tiveram o melhor desempenho eram, na verdade, vídeos em que eu sentava e gravava shorts. Já os vídeos que são apenas retirados de vídeos longos, que são apenas trechos como clipes de podcasts, não têm um desempenho tão bom porque, para as pessoas se importarem com esse tipo de conteúdo, você precisa ou dizer algo extremamente perspicaz ou ser uma pessoa de que as pessoas se importam ao falar, o que só pode acontecer com o tempo, quando você ganha seguidores. Então, muito importante, roteirize seus vídeos, especialmente se você estiver fazendo formatos curtos e não estiver usando clipes de vídeos mais longos. Outro ponto é a repetição. Você vai melhorar com o tempo. É isso. Quanto mais você repete algo, mais horas dedica a algo, melhor você se tornará. Seguindo em frente, temos o B-roll. Então, com o TikTok que eu fiz, experimentamos várias coisas diferentes. Tentamos sem B-roll, tentamos muito B-roll, muitos cortes rápidos. Você sabe, várias coisas diferentes. No geral, eu diria para não usar imagens de estoque, porque imagens de estoque parecem muito entediantes. E como tivemos uma onda muito longa de pessoas usando imagens de estoque, acaba parecendo um clipe básico. Se puder usar B-roll de filmes, seria ainda melhor, mas isso pode consumir muito tempo. Agora, o que eu recomendaria é usar imagens especificamente quando estiver falando sobre algo ou alguém que você possa ilustrar que não seja filmagem de banco de imagens. Vamos supor, hipoteticamente, que eu fale sobre Elon Musk, use uma foto de Elon Musk. Isso ficaria bom, porque não é material de arquivo, é específico. Ter algo específico será melhor do que apenas ter material de arquivo. Então, hipoteticamente falando, se eu estiver falando sobre um acordo, ter duas pessoas apertando as mãos em um ambiente de negócios retirado de algum tipo de aplicativo de filmagens de arquivo não vai parecer tão bom se, por outro lado, você incluir B-roll quando eu falar sobre Elon Musk fechando um acordo. Incluir B-roll nesse tipo de estilo vai ficar melhor. Agora, isso também é outra coisa que eu gosto de falar sobre os haters. Notícias negativas virais são melhores do que nenhuma notícia. Publicidade ruim é melhor do que nenhuma publicidade. Isso significa que você terá haters se começar a criar conteúdo independentemente do que faça. Quando eu estava fazendo meus conteúdos comparando diferentes países, algumas pessoas adoravam, outras odiavam, porque em algumas coisas eu classificaria seu país de forma desfavorável, especificamente nos TikToks que eu estava fazendo. Vamos supor que eu classificasse a comida ou o exército do seu país. Algumas pessoas não concordariam com a classificação que eu daria. E então eles ficavam irritados e comentavam coisas ruins na seção de comentários. Mas eu não ligava porque eu me divertia fazendo aquele conteúdo e sabia que isso impulsionaria ainda mais meu conteúdo. Ter esse nível de controvérsia pode ser bom, mas você também precisa entender que os haters farão parte da jornada. Isso também nos leva muito bem à próxima lição, que são os unfollowers. Os unfollowers vão estar presentes todo o tempo. Você ganha mais fama.
você recebe mais visualizações, você ganha mais seguidores. Em algum momento você verá algo com o qual as pessoas vão discordar tanto que simplesmente deixarão de te seguir. E isso faz parte da jornada. Isso também significa que você não deve tentar impressionar outras pessoas. Faça o que você quer fazer e foque no longo prazo. Então essas são, na verdade, duas leis que eu acho muito importantes para se pensar. Mas quando você cria conteúdo, faça isso porque você gosta de fazer, porque é isso que você quer compartilhar. E da mesma forma, pense a longo prazo, jogando um jogo longo, fazendo repetição, consistência, melhorando, tentando ver como o conteúdo que você cria afeta o público, qual retenção você obtém, quantos likes e compartilhamentos você recebe, ler as análises, ler os dados, apenas aprenda o máximo que puder do que você está fazendo. Agora, esta lição que aprendi é extremamente importante. Acho que é uma das mais importantes de todas as que mencionei neste vídeo. É a cafeína. O que quero dizer com isso é tome um café antes de fazer café. Faça exercício. Faça algo que te dê energia, porque você precisa estar animado na câmera. Quanto mais agitado você estiver, mais emoções você terá e mais respostas você obterá do público. Se você vir um clipe de alguém apenas falando, sem emoções. Só estou falando, é isso. Você não vai obter a mesma resposta do que se alguém estiver, extremamente agressivo. Ele tem olhos, eu não sei. Ele está chorando, está gritando, está rindo, está se movimentando. Vai ser mais interessante para a audiência assistir esse tipo de conteúdo do que se você estiver apenas sentado ou fazendo nada. Agora, outra coisa que eu mencionaria é a evidência de referência. Isso é especificamente para o tipo de conteúdo se você estiver apresentando estatísticas ou classificações que precisam ser respaldadas por informações e provas. Caso contrário, você está a fazer uma afirmação não significa nada porque é uma opinião, mas precisa ser baseada em fatos. Se você está criando esse tipo de conteúdo, seja sobre história, política, economia, matemática, qualquer que seja, física, ciência, se você faz conteúdo sobre isso, que é claramente definido com provas, forneça essas provas. Para as diferentes afirmações que você faz em seus vídeos, porque isso lhe permitirá ter mais credibilidade diante do seu público. Então, aqui estavam essas 21 lições e pontos que eu queria abordar neste vídeo para falar sobre minha experiência geral de administrar uma conta no TikTok que, honestamente, alcançou um grande sucesso. Veja bem, pode não ter sido milhões e pode ter levado tempo para se moldar ao que é e ao que eu gostaria de avançar. Mas ter uma marca pessoal é crucial, especialmente ao entrar em 2025. Em breve, farei um vídeo sobre todo o conceito de ter uma marca pessoal e entrar nesse campo, e o publicarei neste canal. Por favor, verifique a descrição abaixo. Provavelmente já teremos o link desse vídeo lá, se não, acompanhe a jornada e nos veremos em breve. Espero que você tenha gostado de assistir a este vídeo e realmente se pergunte: devo começar uma marca pessoal? Não devo? Mas eu diria com total certeza, por favor, faça isso. Porque a geração Z e a geração Alpha e todas as próximas gerações como um todo consideram as marcas pessoais mais importantes do que as marcas empresariais. Então, se você está começando um negócio, mesmo se você for um empregado, não importa o que você faça. Ter uma marca pessoal pode permitir que você se afaste de qualquer responsabilidade que tenha e torne isso uma dedicação em tempo integral. Nunca tivemos uma oportunidade como esta antes, de criar conteúdo e ser pago por isso. Portanto, pense nisso, pense no que você está interessado e comece a criar conteúdo, não importa. Você não precisa deixar de fazer conteúdo se estiver entrando em qualquer área. Você é médico, é advogado, é isso, é aquilo. Você pode criar conteúdo que não seja ilegal. Então não pense que, se estiver fazendo conteúdo, será mais difícil conseguir um emprego. Quem se importa? Faça o que você quiser, desenvolva-se e talvez faça isso como um projeto paralelo para que no futuro possa se tornar algo. Se tornar sua ocupação principal e poder ganhar dinheiro com algo que você realmente gosta de fazer, se você está em um trabalho das 9 às 5 que não ama completamente. Então, se você quiser rever este vídeo, confira a descrição abaixo. Estarei fazendo um vídeo sobre marca pessoal e branding pessoal como um todo e como você pode entrar nisso em 2025. Com sorte, até você assistir a este vídeo, já estaremos com ele pronto. Mas novamente, espero que você tenha gostado de assistir a este vídeo. Espero que tenha sido valioso para você. Deixe-me saber se há algo em que você gostaria que eu me aprofundasse mais. Talvez eu possa abordar isso no próximo vídeo. Estaremos falando sobre personal branding. Mas enfim, obrigado mais uma vez e espero te ver em breve.